Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Nós estamos aqui, meus amigos, na cidade de Franca. Eu sou a Tânia e hoje é dia 7 de agosto de 2023. Estamos aqui reunidos para compartilharmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e hoje com um tema especial. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que irá fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Aquele nosso grande, pequeno livro que tem muitos ensinamentos. Boa noite, Ronaldo. Seja Boa bem-vindo, meu amigo. noite, obrigado, agradeço a presença de todos. E vamos, né, ter a consciência de que essa leitura já é para a gente elevar nosso pensamento através da mensagem que vai ser transmitida agora, nesse momento. Então, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreende que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Faltam-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado. Muito obrigada, Ronaldo. Linda leitura essa, né? Cheia de ensinamentos para nós. E agora, meus amigos, eu quero convidar a nossa amiga Iraís. Boa noite, Iraís. Boa A noite, Iraís irá fazer para nós a nossa oração inicial. Tudo bem, minha amiga? tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe aí todos nós aqui presentes e a nossa querida oradora, né? Meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado querido, nossa Mãe Maria Santíssima, e essa pleide de irmãos, espíritos benfeitores que nos assistem e que nós só temos que agradecer. A assistência, a bondade com que nos assiste a cada segundo, em nome de Jesus. Que possam eles, nesse instante, acudir aos nossos irmãos, aqueles que estão chorando, aqueles que pensam, aqueles que se removem pesadelos materiais, espirituais,
Vamos percorrer os hospitais, ó Jesus, abençoando ali nossos enfermos, aqueles que mais necessitam, também os trabalhadores ali, os médicos, os enfermeiros. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais psiquiátricos, aqueles que estão em tratamento de dependência química, aqueles que estão nos asilos, afastados de seus entes queridos, aqueles que estão encarcerados de alguma forma, ou ainda aqueles que se temem de medo, estão lá em países de guerra, seja ela qual tipo for de guerra. Amado Jesus, que a sua paz possa alcançar o coração de meus irmãos, igualmente filhos de Deus, todos eles, principalmente aqueles mais esquecidos, os mais sofridos e os mais abandonados. Sejam nesse instante, ao lado de cada lágrima, um bálsamo, um abraço amigo, uma intuição de força, fé e coragem e esperança para cada irmão. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos o pão material, principalmente o pão espiritual, e perdoa as nossas dívidas, na medida que tentamos e aprendemos a perdoar os nossos irmãos. E não nos deixe entregue à inferioridade de nós próprios. Livra-nos, ó Pai, de todos os males, contra nossos irmãos, contra nós mesmos, contra suas leis, porque em Ti, Senhor, brilha o reino do poder e da glória. Que assim seja. Assim seja, meus amigos. Obrigada, Iraí. Gratidão, minha amiga. E agora eu quero convidar a nossa amiga Odília para uma leitura do Evangelho. Boa noite, Odília. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Parábola do semeador. Item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1. Outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Muito bem, muito obrigada, Odília. Eu agradeço. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa querida amiga Valdete, né? Que gentilmente está sempre aqui conosco na primeira segunda-feira do mês, né? Hoje é a primeira segunda-feira, né? De agosto. E ela hoje vai continuar aquele estudo que ela estava fazendo do Francisco Cândido Xavier. Na reunião passada, ela falou um pouco da biografia dele, e hoje, mais especificamente,
serão as obras, né, minha amiga? Seja bem-vinda, Valdete. Boa boa noite a todos. Ai, peraí, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Com muita alegria, então, que a gente está aqui e vamos tentar ver se hoje nós fechamos essa análise, esse estudo. Gente, estou ficando... Vamos ver. Pode tomar aguinha, não tem vergonha, não. Não tem problema. Então, eu vou ver se vou compartilhar, porque a professora não sabe fazer as coisas sem a cola, né? Ah, é verdade, sofre. Fica à vontade, minha amiga. Então, eu coloquei esse título aqui porque eu copiei do Herculano Pires, porque ele dizia que o Chico Xavier era o médium interexistente. Ele vivia entre os dois mundos, ele chegava a misturar encarnados com desencarnados, de tão grande que era a sua percepção e a sua mediunidade. E nós estávamos, então, vendo a parte ali de Pedro Leopoldo, né? Aqui tem o mapa de Minas Gerais, a região aqui de Belo Horizonte, e aqui está Pedro Leopoldo, a 40 e poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte, e mais um mapinha para a gente localizar. Aqui então, Pedro Leopoldo, e aqui Belo Horizonte, e o Chico ia muito a Belo Horizonte, encontrava muitos espíritas de lá, e então a ligação era muito grande. Nós já vimos o começo dele, na doutrina espírita, e hoje, então, a gente vai começar a ver as amizades que foram mais destaque na vida dele. Uma é Clóvis Tavares, que, somando o tempo de convivência com o Chico, ele foi o mais longevo amigo de Chico. Ele conviveu com o Chico 48 anos, e aqui ele com a mulher, a dona Hilda, que ainda é viva, e o primeiro filho deles, o Carlos, o Carlinhos, que ficou tetraplégico e durou quase 17 anos, e que era a reencarnação do Santos Dumont. E ele tem 4 filhos ainda vivos, e que trabalham lá na escola que ele fundou. Aos 20 anos, ele perdeu a noiva, a Nina Aroeira, e ela teve febre tifoide. Até aquela hora, ele não tinha crença nenhuma, ele ficou desesperado, ela também não tinha crença nenhuma, mas nos últimos 2 meses de vida, ela foi cuidada pelo presidente do único centro espírita que tinha ali em Campos. E ele, então, deu livros para ela ler, e ela percebeu que ia partir, e então ela se tornou espírita. Como ele não saiu da beira do leito dela, quando ela partiu, ele acabou lendo os livros e acreditando na doutrina espírita. Ele estava fazendo direito no Rio de Janeiro, morava ali em Campos, e então lá ele encontrou pessoas que frequentavam a Federação Espírita Brasileira, a FEB, e num dessas idas na federação, o Chico estava presente. E então o Chico, ele conheceu o Chico numa noite lá na federação, mas não teve mais contato por enquanto. E ele viu, foi uma cópia do livro Parnaso de Além Túmulo, como ele gostava de poesias, ele então acabou comprando, primeiro lendo poesias do Parnaso, que saíram em jornais lá do Rio, e depois ele acabou comprando o livro, e quando foi em 1937, ele acabou indo lá no Chico
visitá-lo, conhecê-lo, e quando ele chega lá, foi um encontro de irmãos. A quinta é foto dele um pouquinho mais velho, aqui ele conversando com o Chico era de 1910 e ele de 1915, então ele era 5 anos mais jovem. Aquele com o Chico, então ele passou a frequentar muito ali o Pedro Leopoldo, né? E foi encontro de almas, porque o Chico falou para ele, lembrou, encarnações que eles tiveram juntos. Então, eles trocavam, inclusive, informações sigilosas, mandava ele jogar no fogo, põe assim, do olho para o fogo, ou então, confidencial. Aí ele nem para a família ele mostrava o que eles estavam falando ali. E ele, depois que... Aqui é a esposa dele, a filha, a única filha, porque ele teve 5 filhos, 4 homens e a Margaridinha. Ela foi a segunda após aquele que faleceu. E aqui, com o Chico, no momento de descontração, porque eles falam que o Chico era muito alegre, muito divertido, muito brincalhão. Então, aqui eu quis pôr essa cena para mostrar que ele não era assim tão sério, né? O Clóvis, quando fez 30 anos, que ele tinha essa amizade com Chico Xavier, Chico já estava até em Uberaba, do Chico, esse livro, 30 anos com Chico Xavier, então, que saiu em 1967, e como ele pôs 30 anos com Chico, não foi 30 anos da mediunidade, porque o Chico lançou em 32 o Parnaso, e ele conheceu o Chico em 37. Então, em 67, completou 30 anos de convivência dos dois. E depois, em 70, ele escreve Amor e Sabedoria de Emmanuel, onde ele transcreve a mensagem de Emmanuel, onde ele conta que Emmanuel falava que foi padre Manuel da Nóbrega. Então, esse livro é muito importante a gente ler esses dois, porque ele conta muita coisa que ele viveu com Chico nesses 30 anos. Depois ele desencarnou, daí 18 anos, né? O Clóvis, ele conviveu mesmo 48 anos com o Chico. Então, José Gonçalves Pereira fundou aqui, na Zona Norte de São Paulo, a Casa Transitória. E ele foi um personagem do livro Ave Cristo. Então, os amigos do Chico, Emmanuel escreveu os romances e misturou todos, parentes, amigos, que fazem parte desses romances. Então, eles estão presentes naqueles romances que o Emmanuel escreveu. Aqui vai aparecer agora o outro grande amigo dele. É o viúvo da Meimei, que do desespero, quando a Meimei partiu, ele então tinha um irmão que era espírita e conhecia o Chico. E por acaso, ele num dia de muita chuva entrou na casa do irmão, que estava fazendo uma reunião ali de culto do Evangelho no lar, e ele não queria nem saber, ele era materialista. Os materialistas, né, que acabam indo para a doutrina espírita e pegam firme depois. Aí, uma médium recebeu o espírito de Meimei, que falou direto com o Arnaldo, deu todas as informações, conversas muito particulares dele com a Meimei. Aí ele ficou meio tocado com aquilo, mas no outro dia, andando pelas ruas de Belo Horizonte,
Quem que ele vê andando na calçada, carregando uma pasta? O Chico. Aí o irmão falou, mas como que você conhece, sabe que é o Chico? Porque eu vi uma reportagem naquela revista Cruzeiro, que já tinha saído daquela malfadada reportagem lá no Cruzeiro, que detonaram, né? Tentaram detonar a figura do Chico. Então, aqui nós temos o Chico, Manuel Joaquim Pereira, outro grande espírita lá de Belo Horizonte, e aqui o José Martins Peralva, que escreveu vários livros. Até eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro livro foi por sugestão da dona Antonieta Barini. Então, estudando a mediunidade, estudando o Evangelho, ele era de Belo Horizonte e escreveu vários livros, então. E aqui o Arnaldo Rocha, que era bem jovem, porque ele tinha 20 e poucos anos, quando ele começou a frequentar lá o Chico, e o Chico, isso já era anos 40, o Chico já tinha escrito muitos livros, e foi, assim, outro grande amigo e colaborador que participou muito das reuniões lá com o Chico. Aqui nós temos os dois, né, juntos, aqui em 52. Aqui é o Chico com o Arnaldo, e essa aqui eu não consegui saber quem era. Outra grande amiga. O Chico recebia muita gente, a ponto do cunhado dele, que era delegado lá em Pedro Leopoldo, fazer uma casa para ele receber os amigos, porque chegava, tinha um único hotel, ficava meio complicado, e o Chico morava com os irmãos, principalmente com a irmã, né, a Luísa, que foi uma segunda mãe para ele. Aqui o Arnaldo já bem idoso, ele desencarnou em 2012, e com 90 anos, e aqui estava próximo da desencarnação dele. Aqui, então, o Arnaldo, por sugestão do Chico, ele fundou um centro, um grupo espírita chamado Meimei, em 31 de julho de 52, e o Chico ajudou, outros amigos ajudaram, porque o Chico disse que havia muito espírito necessitado, porque quando o irmão dele, o José Xavier, desencarnou de repente, o José que fazia as reuniões de comunicação, de desobsessão, lá no Centro Luiz Gonzaga. Mas aí, com a desencarnação do José, não apareceu outra pessoa para fazer essas reuniões. Aí os espíritos sugeriram ao Chico que falasse com o Arnaldo, que ele tinha esse compromisso de fazer trabalhos, né? Aí ele, com muita insistência do Chico, de Emanuel, através do Chico, aí ele fundou, então, junto com o Chico, esse grupo espírita Meimei. E eles faziam reuniões, e todo mundo pensa que o Chico só psicografava. Ele também tinha psicofonia, então ele recebia mediunicamente os espíritos pela voz. E é nessas reuniões que foram de 52 até 56, 57, e nessas reuniões eles tinham uma primeira parte com a desobsessão de espíritos com problemas, de espíritos com dificuldades, e geralmente aqueles amigos que visitavam o Chico participavam dessa reunião, uma média de 12 pessoas. Aqui está o André Luiz, o irmão do Chico, aqui a dona Hilda com Clóvis Tavares, que participou de muitas dessas reuniões, aqui Francisco Carvalho, que era casado com a irmã do Chico, então era cunhado do Chico, Enio Santos, que era um grande espírito que tinha vindo do Espírito Santo, o Arnaldo Rocha, o José Pereira, que era aquele que fundou a casa transitória aqui em São Paulo, José Gonçalves Pereira,
Joaquim Soares, outro espírita lá de Belo Horizonte, e aqui o Carlos Torres Pastorino, que também era de Belo Horizonte e escreveu vários livros espíritas. E isso aqui o que é? Um gravador que alguém presenteou o grupo. E com esse gravador, o Arnaldo passou a gravar as comunicações, porque a reunião tinha duas partes. Primeiro, dos espíritos necessitados. E a segunda, com os espíritos que ajudavam na reunião. Francisco Carvalho, não, o André Luiz, o José Xavier, o irmão do Chico, desencarnado, que passou a ajudar espiritualmente as reuniões do Chico, Emanuel, Meimei, Batuíra, Bezerra de Menezes, que não está aqui. Isso aqui é um desenho que foi feito por um aqui de São Paulo, depois eu mostro o nome dele, que pelas fotos que ele viu e pela narração de como eram feitas as reuniões, ele desenhou essas reuniões aqui. Então, nós temos aqui o que o Arnaldo acabou fazendo. Ele pegou as mensagens que na segunda parte, Emanuel, Batuíra, Meimei, o José Xavier, o André Luiz e outros espíritos que ajudavam na reunião, ele então pegou essas mensagens e reuniu em 2 livros. Primeiro, em Instruções Psicofônicas. Aqui, então, ele, durante quase 2 anos, de 54 a 56, ele reuniu essas mensagens e organizou esse livro, e que foi publicado pela FEB. E depois ele reuniu outras comunicações, Vozes do Grande Além, que ele, então, acabou imprimindo nesse outro livro. Aqui eu estava pondo o Francisco Carvalho, quem era ele aqui, e o José Gonçalves Pereira, que é esse aqui, que eu falei que fundou a Casa Transitória. Isso aí tudo eu já falei. Valdete, E aqui eu coloquei. Esse Carlos Torres Pastorino é aquele autor daquele famoso livro, 5 Minutos de Sabedoria, né? Um best-seller, um petitinho, assim, acho que muita gente lembra dele. Então, era um livro, vamos dizer assim, que muita gente usava, né? Abria todos os dias para estar lendo. Muita gente não espírita, porque ele não tem conotação ali, nem informação nenhuma que é espírita, né? Então, é um livro universalmente usado, não só por espíritas, né? E quem fez essa tela é Napoleão Figueiredo, que o oceano, que tem aqui o centro de difusão de registros espíritas, filmes, documentários. Então, ele que contou isso, dizendo que como foram feitos esses desenhos, né? E aqui é o gravador que eles puseram aqui, e tem mensagens do Chico, e aqui foi a mensagem da Meimei, uma mensagem gravada, que ainda existe até hoje, guardada nesse centro de documentário, e a Deise me enviou, eu aproveitei a foto para mostrar onde era gravada, nessas fitas que o Arnaldo transcrevia para depois juntar no livro, e ele dá uma informaçãozinha antes de cada uma das mensagens, quando que foi, o dia. E aqui é uma foto da capa dos 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Eu tenho os 2, hoje até que eu fiz a cópia. Agora, outra pessoa muito importante foi a família Joviano, da Fazenda Modelo, que nessa casa aqui da fazenda, onde o Chico trabalhava, eles deixavam ele psicografar
numa saleta aqui. Isso aí eu já contei, eu só quero mostrar aqui o Chico sentado em frente onde ele psicografava depois do trabalho, né, à noite. Às vezes, meia-noite, ele estava voltando para casa. E aqui é a salinha, onde ele, por muitos anos, psicografou aqui também. E lá ele ia embora e depois, lá no centro, Luiz Gonzaga, ele psicografava ou participava dessas outras reuniões aí que eu mostrei. O patriarca dessa família Joviano era Arthur Joviano, que era a reencarnação do Neio Lúcio, que aparece nos 50 anos depois, o avô da Célia, e depois ele é o professor Jaques, no Renúncia, e onde ele era o tio do Joviano, do Rômulo Joviano, que agora era filho dele. Então, aqui a gente vê a ligação dessa família que reencarnou em 50 anos depois, em Renúncia, são os mesmos personagens. E esse daqui foi professor em Minas, depois veio para o Rio, e ele dedicou à educação. E o Neio Lúcio tem vários livros também, que através do Chico ele enviou mensagens. Aqui é o Rômulo, filho do Arthur, com a mulher dele, a Dona Maria, o casal principal, os pais da Célia, lá em 50 anos depois, e os pais da Alcilde, aqui em Renúncia. A Célia é a mesma Alcilde. Aqui é ela, Dona Maria, com os pais dela, que foram pais dela também, lá em 50 anos depois, em Renúncia. E, atualmente, eles eram os pais dela, e aqui o Rômulo, o Chico, e a Wanda, a filha de Rômulo e Maria, que reuniu todas as mensagens que ela podia em 2 livros, que a gente, numa hora, poderia até comentar. Agora, aqui, nessa fazenda modelo, quando o Pietro Baldi, italiano, visitou o Brasil, chamado pelo Clóvis Tavares, aqui só falta o Clóvis, tem uma foto que tem os 4. Então, nós temos aqui o Pietro Baldi, o Chico e o Rômulo Joviano, que eles levaram o Pietro Baldi para conhecer a Fazenda Modelo. E no entardecer, eles fizeram uma reunião em agosto de 51, com 12 pessoas. E ali, na reunião, enquanto o Chico psicografou várias mensagens, uma das mensagens que o Chico psicografou foi de Francisco de Assis. Na hora que ele psicografou a mensagem do Francisco de Assis, o Pietro Baldi recebeu psicofonicamente o Francisco de Assis. Então, a mensagem psicofônica do Francisco pelo Pietro foi concomitante à psicografada pelo Chico. Os dois receberam mensagem na mesma hora do Francisco, um psicografando, o outro pela psicofonia. E o Clóvis Tavares, no 30 anos com o Chico, ele coloca as 2 mensagens. Então, dizem que o Chico foi Francisco? Não foi, porque ele psicografou e aqui está provado. Ele psicografou a mensagem do Francisco, comprovada ali, psicofonicamente, e o Clóvis Tavares assistiu isso e pôs no 30 anos com Chico Xavier. E eu quis colocar aqui porque eu achei isso interessante. Aqui é outra amiga, quando o Chico viajava para o Rio, a Suzana Mouzinho fazia questão de hospedá-lo. E essa Suzana, aqui estava o Valdo Vieira, essa aqui é uma outra amiga. A Suzana
era palestrante, ia muito, era muito amiga do Clóvis Tavares. E a Suzana, um dia, o Chico pediu para passear lá em Copacabana, que ela morava ali, e ver o mar, porque ele nunca tinha feito isso. E nesse passeio, quando eles estão andando na orla, o Chico vê sair do mar uns espíritos que não era humano e não era animal. Era uma coisa diferente. Eles saíram de dentro da água e vieram para a praia. E na praia tinha uma mulher pondo uma vela, fazendo orações. Era alguma do candomblé ou da Umbanda, fazendo ali as suas orações. E quando ela saiu, aqueles espíritos vieram, pegaram algo ali onde ela deixou a vela, olharam para ela e mandou um facho de luz para ela. Então, para a gente ver que quem tem fé, não importa em que, a espiritualidade ajuda. E esses espíritos pegaram, voltaram para o mar, carregando aquela vela, e mergulharam na água de novo. Então, essa visão do Chico, que ele vai narrando ali, junto com a Suzana, ela divulga, então, essa visão muito diferente que o Chico teve. Aqui é ela já idosa, e não sei, esqueci de olhar se ela desencarnou, mas acho que ela já desencarnou, porque ela ainda fazia palestra até há pouco tempo. E agora eu vou falar uma frase do Evandro, que era de Garapava e mora em Uberlândia, e ele é professor, aposentou na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, na área de letras, e ele especializou em filologia, análise de palavras, de origem. Quem fez letras sabe o que é isso aí. Ele, então, disse numa palestra em Franca que quem estuda as primeiras 100 obras do Chico Xavier, que contém todo o conteúdo necessário, as bases da complementação doutrinária de Kardec sobre o conteúdo da doutrina espírita, então já está bom demais, porque são essas primeiras 100 obras que são as mais recheadas, as mais consistentes, as que são mais importantes. E é isso que eu quero ver se dá tempo de eu dar uma passadinha nessas 100 obras, para vocês enxergar por que são elas as mais importantes. Não precisa a gente pegar as 400 e tantas que ele escreveu, né? Que ele psicografou. Essas 100 aí, ó, vocês vão ficar contentes porque a gente conhece bastante delas. Então, as 100 primeiras obras foram psicografadas 60 em Pedro Leopoldo e 40 em Uberaba. E em Pedro Leopoldo foi no período de 31 que saiu Parnaso, né? E que foi publicado em 32, mas começou tudo em 31, até 58, que em 59 ele vai para Uberaba. Então, foram 29 anos onde ele psicografou 60 livros. A gente vai ver que é mais de um livro por ano. E, então, 2 livros por ano, 2 vezes 30, 60. Às vezes, até mais. E Uberaba, em 11 anos, ele psicografou 40. Era de uma quantidade tremenda. Uma pessoa escreve, às vezes, um livro durante 5 anos, né? Aqui, ele, em 29 anos, 60 livros, e muito consistentes, né? Então, vamos lá. Começando por Pedro Leopoldo. De 31 a 47, durante 17 anos, foram 30 livros. Por que eu estou dividindo de 30 em livros? Porque Emmanuel falou para ele,
depois que ele psicografou o Parnaso. Agora, não basta esse aqui, não. Você vai ter que fazer 30 livros. Ele ficou desesperado. Como? Se esse aqui deu trabalho, para editar foi uma dificuldade. Ele falou, fique calmo, serão 30 livros. Aí ele psicografa 30, achou que tinha cumprido a missão. Aí falou, agora mais 30. Aí depois desses mais 30, que chegou nos 60, ele falou, aí ele nem quis perguntar mais para Manuel quantos vinha, porque ele falou, agora, de certo, não vai ter fim isso aqui. Realmente foram muito mais do que 90, 100, né? E lá foi ele cumprindo a tarefa. Então, em 17 anos, ele consegue 30, depois, antes de ir para Uberaba, em 12 anos, mais 30. Nesses 60 livros, ele psicografou 5 até 43, 5 de Humberto de Campos, depois Humberto de Campos não pôde psicografar mais com Humberto de Campos, ele então começou por Irmão X, porque ele vivo, Humberto de Campos, às vezes ele escrevia crônicas em jornais e punha X, 2X. Aí ele resolveu pôr Irmão X, lembrando que em vida também ele usou o X, né? Aí, então, ele passou a psicografar com o Irmão X mais 4. Então, nesse período, foram 9 livros só do Humberto de Campos. Emanuel, em 15 anos, ele psicografou 6, 4 romances e 2. Depois, em 12 anos, ele psicografou mais 7, sendo 4 ligados ao Evangelho e mais um romance. E o André Luiz, nos anos 40, psicografou 7 livros. E depois, nos anos 50, 4. E infantis, Cornélio Lúcio, Veneranda, Casimiro Cunha, João de Deus, ele psicografou 5 e mais 11 de espíritos diversos. Então, aqui é um resumo lá de Pedro Leopoldo. E eu vou aqui só mostrar rapidinho. Eu fiz por década. Na década de 30, então foi o Parnaso de Além-Túmulo, Cartas de uma Morta, da mãe dele, Palavras do Infinito, de diversos. Humberto de Campos escreveu Crônicas de Além-Túmulo. Humberto de Campos, ele desencarnou não espírita, ainda meio em dúvida do que podia acontecer de lá. Mas ele tinha um grande amigo, Coelho Neto, outro grande escritor, que se tornou publicamente espírita. E ele conversava muito com o Coelho Neto, mas mesmo assim ele não se convenceu no espiritismo. Vai psicografar, ele desencarnou aos 48 anos. Então ele entendeu de lá o mundo espiritual, entendeu o processo da doutrina espírita, só que nesse primeiro livro ele ainda traz muitas características dele, escritor encarnado, dele, escritor Humberto de Campos. Só depois que ele vai, nos 15 livros que ele escreveu, então que ele vai tratar de temas espirituais. Aqui, por exemplo, aí, daí 2 anos, ele já psicografa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Emanuel, antes aqui, escreveu o livro Emanuel, onde ele dá, depois o próprio nome dele, onde ele fala de muitos temas. Depois vem um de vários espíritos, aí Emanuel escreve esse portento de livro, A Caminho da Luz. Enquanto o Humberto de Campos narra do plano espiritual a nossa história aqui, da formação do Brasil,
Em A Caminho da Luz, Emmanuel narra a origem da humanidade, em todas as suas épocas, desde a formação da Terra por Jesus. E é nesse livro que ele fala que Jesus é o nosso governador. Então, esse livro aqui, gente, precisa ser estudado por todo mundo. Eu cheguei a comentá-lo inteirinho lá na mocidade, quando eu fiz parte lá da MEBEM. Muito importante. Esse livro é maravilhoso. Depois vem Humberto de Campos, Novas Mensagens. Aí, lá vem Emmanuel com o primeiro romance, há 2000 anos, que é a própria história dele. Agora vamos ver na década seguinte. Aí vem outro romance de Emmanuel no ano seguinte, a continuação dele, Reencarnadas do Evangelho de Casimiro Cunha. O Consolador, por Emmanuel, outro livro muitíssimo importante, perguntas e respostas de muitos temas baseado, então, na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Lá vem Humberto de Campos agora com um livro que é sobre as passagens de Jesus. Chegou nos arquivos espirituais para contar as passagens de Jesus nesse livro Boa Nova. Aí lá vem Emmanuel com outro romance, Paulo Estevão. Outro, Renúncia. Pode ver que aí é um ano de diferença. Gente, escrever em poucos meses um romance histórico, como são esses romances, né? Aí vem Humberto de Campos de novo, com reportagens de Além Túmulo. Aí Casimiro Cunha envia um para a infância, Cartilha da Natureza, tudo em verso. Muito bonitinho, muito lindo, para trabalhar com criança, poesia. Aí vem André Luiz, já aqui em 44, ele ficou 2 anos estagiando ali, para poder conectar-se perfeitamente com o médium, com o Chico. Só depois de 2 anos estagiando é que ele vai, então, escrever o primeiro. Aí, em 44, ele manda 2, O Nosso Lar e Os Mensageiros. Até está saindo o filme O Nosso Lar 2, que não é do livro Nosso Lar. Pegou Os Mensageiros e deu o título de Nosso Lar 2, o cineasta que filmou. Aí, no ano seguinte, vem mais Missionários da Luz. Essa década de 40 foi rendendo, ó. Aí vem Diversos, Coletânea do Além, vem outro livro do Irmão X, que agora já estava assinando Irmão X, depois do processo que foi feito contra o Chico, pela família do Humberto. Aí vem Lázaro Redivivo. Depois já vem outro do André Luiz. Vão somando aí a importância dessas obras lá em Pedro Leopoldo, onde tinha toda a serenidade, a profundidade de concentração que Chico precisava para psicografar essas obras. Aí vem vários infantis, O Caminho Oculto, Filhos do Grande Rei, A Veneranda, aquele grande espírito que trabalha lá em Nosso Lar, vem Mensagem do Pequeno Morto, do Néio Lúcio, História de Maricota, do Casimiro Cunha. Isso aqui, um período, nós evangelizadores paramos de contar essa história, porque ficou com medo de ficar amedrontando as crianças. Aí, num dado momento, nos anos 70, o Chico mandou voltar com essa história aí, que as crianças precisavam conhecer a realidade do plano de lá, para poder elas saber que há consequências dos nossos atos. Tem criança que já depois dos 7 anos, que completa a reencarnação, aí elas não têm como deixar de fazer certas coisas de maldade. Então, a gente tem que ir burilando esses espíritos, né?
Aí veio aqui agora de um poeta português, Bocage. Continua a década de 40, e aqui mais 10 livros, né? Então vem lá o André Luiz de novo, André Luiz, aí o Irmão X com outro livro, Luz Acima, o Neio Lúcio com Alvorada Cristã, que é infantil, e serve para adulto também. Aí vem aquele único livro do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que teve a Casa Edson no Rio de Janeiro, que fez parte da Federação Espírita Brasileira e que foi um grande espírita e que trabalhou muito para os pobres, só que ele tinha uma energia, ele era muito rigoroso, e ele vai sentir isso de lá. E ele psicografa pelo Chico o Voltei. E ele achou, ele conhecia o Chico, né? Que ele era só ele desencarnar, ele podia ir lá e psicografar, e custou. Ele teve que fazer um longo estágio para poder começar a psicografar esse livro. Aí vem de Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, os livros comentando o Novo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas de Paulo. Então começa a sequência que a gente chama Fonte Viva, mas que na realidade, né, que até foi lida hoje uma mensagem desse livro, começa em 49. Veio lá, Caminho, Verdade e Vida, aí o André Luiz psicografa outro, aí vem o Neio Lúcio com Jesus no Lar, muito bom também. Aí o Pão Nosso, o segundo desse quarteto, Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso. Aí outro livro de versos. Aí vem a década de 50, aí Irmão X vem com Pontos e Contos, outro de versos, páginas, coração de versos. Aí vinha de Luz, o terceiro desses 4, e Roteiro é um também importante, com temas importantes que o Emmanuel psicografa. Aqui o primeiro de Meimei, um livro infantil, o Pai Nosso, onde ela pega frase por frase do Pai Nosso e enxerta ali histórias. Então, muito bom para usar na evangelização. Cartas do Coração, diversos também, Gotas de Luz, do Casimiro Cunha. Aí vem o último romance dos 5 de Emmanuel. Ele pretendia escrever sobre Inácio de Antioquia, mas ele fala no Pinga Fogo, em 71, que ele não teve mais ambiente, porque aí ele já estava em Uberaba, aí ele não teve aquela tranquilidade que ele precisava, que ele teve nos outros, porque aqui ele ainda está lá em Pedro Leopoldo. Ave Cristo. Aí vem outro de André Luiz, Palavras de Emmanuel, o Emmanuel também é muito importante, outro de André Luiz. Aí vem aquele que o Arnaldo coletou pela psicofonia, o Grupo Espírita Meimei, né? E o Chico aqui recebeu psicofonicamente, não foi psicografia. Fonte Viva, de Emmanuel, encerra os 4. Mas não foram só nesses 4 que Emmanuel comentou os versículos dos livros. Teve mais 5 livros. O Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Bênçãos de Paz, Ceifa de Luz e Segue-me. Esses livros todos que vieram depois, na década de 70, de 80, o Emmanuel continuou comentando os versículos do Novo Testamento. Bom, aí vem Ação e Reação, do André Luiz, Contos e Apólogos, do Irmão X, Pensamento e Vida, de Emmanuel, e Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Esse livro aqui é bem dificíliozinho. Aí ele vai para Uberaba. Então, deu para perceber, gente, que
esses livros aqui em Pedro Leopoldo, recebeu a maioria do André Luiz, Emanuel, Humberto de Campos, e os infantis, né, e o Lúcio, porque agora em Uberaba vão ter alguns livros importantes, mas já vão escassear, vão ser menos, porque aqui ele saiu então de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, mais de 500 quilômetros. É mais distante do que Franca, aqui em São Paulo, que são 400. E aqui eu pus umas fotos dele, que ele chegou calvo lá em Uberaba, em 59. Daí, ele começou a usar a peruca depois. E depois, ele, com a peruca, ele teve aqui em Franca. É a primeira vez que ele vem, em 75, na inauguração do culto, Alberto Ferrante. Aqui a gente tem o doutor Novelino, o prefeito, que era o Hélio Palermo, o Chico, a dona Nenê Ferrante, essa aqui não fala quem é, o José Paulo e o Albertinho Ferrante. Então, vocês veem aqui o Chico a primeira vez em Franca. Depois ele teve também no Pestalozzi. Aqui nós temos o Chico, já mais idoso, onde ele desiste da peruca e passa a usar a boina. Tudo em Uberaba. Aqui no Pinga Fogo, foi em 71. Ele fez 2 Pinga Fogo. Aqui eu peguei uma foto dele no Pinga Fogo. Ele estava com a peruquinha ainda. Então, 2. E aqui Uberaba, 40 livros em 11 anos. Irmão X escreve mais 3. Emanuel 9, porque aqui ele vai publicar aquela coleção que explica os livros de Kardec. Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, o livro da Esperança, e a gente fala aqui um trecho de, acho que no Mundo Maior, e agora, hein? Eu esqueci qual que é o livro do André Luiz, que explica a Gênese. Depois eu falo aqui para vocês. O livro da Esperança explica o Evangelho. Religião dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Seara de Médium, o livro dos Médiuns. Justiça Divina, o Céu e o Inferno. E uma primeira parte, uma introdução ali, acho que é no Mundo Maior, do André Luiz, que explicaria a Gênese. E eu considero também que a Caminho da Luz, que saiu bem antes, explica também a Gênese. André Luiz, foram 4 livros, e um com Emanuel, aqui em Uberaba. E Meimei, Hilário Silva, Casimiro Cunha, eles escreveram 8 livros, e diversos 14 livros. Aqui, então, eu pus, lá, um do André Luiz, Meimei, Evangelho em Casa, Religião dos Espíritos, acabei de comentar, né? A Vida Escreve, do Hilário Silva, Conduta Espírita, do André Luiz, Almas em Decílio, do Hilário, Seara de Médiuns, explica o livro dos médiuns, Juca Lambisca, do Casimiro Cunha, infantil, O Espírito da Verdade, diversos, Justiça Divina, que explica o céu e o inferno. Aqui, deixa eu ver, o Timbolão, Cartilha do Bem, Meimei, Emanuel Leis de Amor, Emanuel com André Luiz escreve Opinião Espírita, O Sexo e Destino é aqui, Desobsessão, André Luiz também, vem mais do Irmão X, Conto dessa da Vida, pode ver que é tudo anos 60. Livro da Esperança, Emanuel, explica o Evangelho,
Palavras de Vida Eterna, que explica o Novo Testamento. Aqui também o Livro da Esperança. O Espírito de Cornélio Pires, aí vem muita poesia, né? Cartas e Crônicas do Irmão X, Antologia Mediúnica do Natal, gostava de usar esse livro na evangelização, poesias bonitinhas sobre o Natal. Aí ainda é anos 60, né? A Caminho da Luz, Encontro Marcado. Ah, e A Vida Continua. O Chico psicografou lá em Santos, numa casa de repouso, de descanso, da Nena Galves. Eu não sabia, esse dia que eu fiquei sabendo. Irmão X, você pode ver que está escasseando. Aí vem 70, Vida e Sexo. Esse livro aqui é muito importante. Alma do Coração, Emanuel. Bênção de Paz, que explica também. Aí teve o Pinga Fogo, e veio o Sinal Verde do André Luiz, que é muito bom também. Isso aqui serve para dar muita aula para criança e para adulto. Ensina até como acordar a pessoa. Não é jogando água fria, não é assustando, não é passando trote. Ensina com educação. Eu lembro que eu dava isso aí na evangelização. E assim vai, né? E vieram, então, depois do Pinga Fogo, a popularidade. Uberaba encheu de visitantes, aí o Chico passou só a receber mais as cartas. Aí tem um monte de livro que o doutor Elias, que era cunhado do doutor Cleomar, muitos jovens, muitas pessoas que desencarnaram. Então, tem muito livro que o ID de Araras publicou junto com Hércio Arantes, que era lá de Garapava, junto com o doutor Elias, pelo Anuário Espírita, pelo ID de Araras. Eles publicaram muito livro dessas cartas. Aqui eu vou mostrar os amigos da segunda fase, que passaram a ser amigos do Chico, em Uberaba. Encontraram o Chico em Uberaba e dali continuaram a amizade. Então, a Nena Galves, com o marido, o Francisco Galves, com a filhinha. E aqui o Chico. Eles se tornaram... O Chico mudou em 59, eles foram lá, e o Chico falou que já estava esperando os dois, que eles tinham uma tarefa a cumprir, e que eles eram amigos de existências passadas. E ela é que recebia o Chico aqui em São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho dela, se der tempo. Nossa, já foi. Uma outra hora eu falo. Não quer deixar para setembro? Dá ainda uma reunião? Então, eu dou uma introdução, é pouca coisa, mas eu passei muito. Uhum. Porque aqui, ó, foi bom que você colocou, e para os estudiosos aí da doutrina, os 100 primeiros livros estavam ali. E eu estava aqui procurando, né? Eu achei a minha Maricota. Então, depois, a hora que tiver já lá no nosso canal, é só ir lá, pessoal, e copiar, faz um print e tudo. Aí tem bastante material para estudo, né? E a gente, muitas vezes, a gente tem várias dessas obras em casa e não dá o valor que tem que ser dado, né? Mas foi excelente, minha amiga. E não esqueça, a Valdete já está organizando um estudo para nós, que nós vamos precisar de caderninho para ir anotando as coisas. Principalmente aí a gente fica falando de uns discípulos de Jesus, a gente não conhece nada da vida deles, a nossa amiga está organizando aí um estudo para nós, que nós vamos ter que fazer ele com um caderninho do lado, porque eu aprendi muita coisa, foi com ela. Oh, minha Imagina. amiga, suas palavras finais.
Nós agradecemos muito, Valdete. Por gentileza, suas palavras Eu que finais. agradeço. Então, Não, é nosso tempo. eu ressaltei muito esses amigos, porque foi no exemplo deles, no contato deles com Chico, e nas obras que eles escreveram, que a gente aprende muito sobre o Chico, do trabalho dele, todos eles falam para não ficar endeusando o Chico, porque eu sei de gente que vai lá no túmulo do Chico, fica passando a mão, fica igual o ombro do busto de Kardec, está gasto, porque tem pessoa que fica passando a mão lá no busto de Kardec para pegar energia. Não é assim que pega energia, né? Fica idolatrando. Então, é um perigo a gente idolatrar pessoas, né? E o Chico Xavier, quem conversava muito com ele, ia lá em Pedro Leopoldo, o Solavo Rodrigues, a Dona Antonieta Varini, o casal Novelino foi lá em Pedro Leopoldo pedir orientação para criar a escola Educandário Pestalozzi, e o Chico recebeu uma mensagem do Eurípides, falando com o doutor Novelino. Então, Franca teve muito contato com o Chico através dessas pessoas. E o Chico teve várias vezes também em Franca, né? A primeira vez foi aquela que eu mostrei. Então, tá. Eu agradeço muito, e ficou muito a desejar, muita coisa. Imagina, não, mas eu vejo assim, isso é muito bom para a gente ver, que nós não estamos endeusando a pessoa do Chico, e sim o trabalho que ele fez como exemplo para nós. Então, isso que é muito importante, porque qualquer coisinha a gente está desistindo do trabalho, né? Então, que nós possamos continuarmos firmes e fortes. Te esperamos no próximo mês, minha amiga. Gratidão. Meus amigos, estamos aqui Obrigada, já... gratidão. Obrigada a nós. Estamos aqui já finalizando o nosso trabalho. Eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês um pedido. Ó, um pedido que o nosso amigo Carlos me fez. O Carlos, ele é um dos trabalhadores da nossa, irmão da nossa casa, que é... eu fechei agora, depois, então, na próxima reunião, eu passo para vocês. Que é o primeiro Congresso Espírita de Franca, que será em novembro, se eu não estou enganada, dia 25 de novembro. Então, marca aí que em novembro nós teremos o primeiro encontro espírita. Teremos Cosme Máximo, a Hervênia, né? Que eu gosto muito das exposições do doutor Hervênia. Hervênia, ela vai estar aqui conosco em Franca. Então, marque na agenda 25, falei março, de novembro, 25 de novembro de 2023, meus amigos. Na próxima reunião, eu passo para vocês. Então, agora vamos para o final, vamos para a nossa sensibilização final, e eu quero, em especial hoje, fazer uma homenagem a uma grande trabalhadora que está aqui conosco. A persistência que ela já, além da Valdete, mas a Valdete está inativa trabalhando conosco. Essa pessoa que completou um aniversário ontem, a dona Marília, que está aqui conosco, nós vamos emanar para ela vibrações de luz, de paz, pelo trabalho que ela já realizou, pela evangelização, e que ela ainda continua enviando essas vibrações para todos os evangelizandos. Porque na próxima reunião, nós iremos falar sobre a importância de se evangelizar. Estará aqui conosco a Vívia e a Nayara, né? Então, o Pedro está aqui representando a Vívia, mas na próxima reunião teremos essas duas companheiras. Então, as nossas vibrações de luz, de paz, de amor, para a Dona Marília, que ontem completou
Mais uma primavera no Jardim da Existência. 94 anos, meus amigos. Não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer um. Então, Dona Marília, que está aqui conosco na nossa sala, muita paz, muita luz e muito amor para a senhora. Que Jesus ampare e ilumine. Então, agora, meus amigos, vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, esses bons amigos que basicamente nos carregam em seus colos, para que possamos, assim, realizar o nosso trabalho, seja o trabalho profissional que temos, o nosso trabalho no nosso lar, o nosso trabalho voluntário, que possamos, assim, bons amigos, termos a gratidão de estarmos neste momento, no nosso planeta Terra, esse momento de ensino, de grandes aprendizagens, para que o nosso espírito possa, a cada dia, subir um degrauzinho na escala da evolução. Abençoe, bons amigos, a equipe do senhor José Marques Garcia, que também está aqui conosco no nosso trabalho. Abençoe as famílias que aqui estão conosco, que estarão posteriormente. Abençoe as suas águas, o alimento material, e que todas possam também ter em seu lar, pelo menos uns 5 minutos, o alimento espiritual, que é a prática do Evangelho no lar. Gratidão infinita, bons amigos. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão infinita. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.